pouco antes de construir o canal no YouTube, eu já vinha num processo de buscar a resolução de uma série de questões internas, né? As coisas que eu retrato no Lições que a Vida Ensina é exatamente uma parte desse processo, né? Que a gente falou agora há pouco a respeito de ganhar dinheiro com aquilo que faz, né? Com aquilo que você mais gosta de fazer. Eu tinha uma experiência empresarial que eu estava negando, eu não queria mais essa experiência empresarial. Mas, ao mesmo tempo, eu não ainda tinha consolidado uma carreira de escritor e nem uma carreira de palestrante e nem de coach. Então, eu estava vivendo uma ilusão aqui. E eu tinha um conhecimento real que eu estava desprezando. Num determinado momento, eu falei, por que não utilizar, foi um dos insights que eu tive, por que não utilizar este conhecimento técnico empresarial que foi aprendido em universidade, que foi aprendido na Fundação Getúlio Vargas, na São Judas e tudo mais, por que não utilizar isso para atingir os meus objetivos pessoais? A partir daí eu comecei a estudar mais fortemente, já tinha usado esse método nas empresas, que é o PDCA. O PDCA ele é uma ferramenta criada por dois caras, né, que foram para o Japão, lá na metade do século XX, mais um pouquinho depois, e objetivava mitigar erros, diminuir a probabilidade da ocorrência de erros através de um ciclo. Quando você tem o P do PDCA, que é o Plan, que ele tem claramente você identificar um problema e através desse problema você gerar um planejamento. Identificar um problema, estabelecer uma meta de correção. Isso muito simplificadamente. No meu canal, A Arte de Viver, você tem 4, 5 vídeos que falam detalhadamente sobre cada uma dessas siglas e aí dá para o pessoal acessar. O P é exatamente isso, identifica uma meta, identifica um problema, atua sobre ele e faz um planejamento, elabora um plano de ação e coloca em prática, que é o do, o executar. Então você elaborou, executa, passa um tempo, você começa, e isso não precisa necessariamente ser um tempo longo, ele pode acontecer todos os dias, você usa o C, que é o check, que é o verificar, como é que está o seu plano de ação, como é que está a sua agenda de tarefas para aquilo. E, no final, o A, que é o action, na verdade, ele é o agir sobre as correções, as eventuais correções que você fez no check. Então é um ciclo, né? O grande aprendizado que eu tive nessa construção que originou esse livro é que eu consegui trazer isso para a vida. Não que a empresa não seja vida, ela é vida, mas eu consegui trazer isso para o meu cotidiano. A partir daqui eu elaborei um plano de ação. O próprio livro, ele é um resultado do PDCA, né? Ele, assim como o Fênix, um pouco depois, o Fênix eu escrevi depois, mas lancei antes, foi um processo meio esquisito, meio inverso, mas ele é resultado desta fase. Como é que eu consegui chegar a esse ponto? Tem um tripézinho ali chamado, que eu gosto bastante, que é pensar, sentir e agir. Quando a gente se apropria desse conceito, você começa a ter uma compreensão um pouco mais fácil da vida. Pensando como coach, pensando no seu dia a dia, pensando naquilo que você quer fazer e trazer em termos de resultado para a sua existência. Pensa numa determinada situação, pensa numa solução que você tem para essa determinada situação, traz ela para dentro de si. Eu até uso no livro eu uso uma metáfora, pense em torta de limão. Se você quer, como é que eu consigo trazer isso para dentro de mim? Então eu fui lá, elaborei, eu penso, poxa vida, vou criar um plano de metas para buscar, para atingir a minha prosperidade, para ganhar dinheiro, para terminar um curso, para começar um curso, para começar a namorar. Pensa em torta de limão. Eu, quando penso em torta de limão, literalmente minha boca enche de água. Eu particularmente gosto muito. Se você não gosta de torta de limão, pense em outra coisa que você gosta. Um cafezinho feito na hora, né? Uma cerveja, algo que lhe dê
uma satisfação muito grande que faça com que o seu organismo sinta aquilo internamente muito fortemente. E na hora que você sentir aquela vibração, daquele gostar, aquele pensamento desceu para o seu interno, sinta ele vibrar, ele tem que te motivar, ele tem que fazer você ir atrás do seu sonho. E o principal de tudo, né, mas não mais ou menos importante, o agir. Tem que agir, tem que ir e fazer. Você estabeleceu um plano de metas, você elaborou, estruturou suas tarefas, você decidiu o que você quer, sentiu dentro de você a necessidade de fazer aquilo, sentiu os resultados que ele pode trazer positivamente, entra em ação. Faça com que tudo aquilo que você sentiu seja colocado em prática na sua existência. Sem movimento, sem ação, nada poderia acontecer. Esse nosso encontro começou com um bate-papo lá atrás, um pensamento. Depois, certamente, vocês elaboraram de alguma maneira, puxa, como é que pode ser? Como é que começaram a viver esse momento atual antes que ele acontecesse? Isso é uma projeção. Então você vive antes, você se prepara para tudo isso e você faz o processo de ação. Isso aqui já é o resultado. É mais ou menos esse caminho que a gente está tomando. Para isso, é preciso, eu digo, são a sopa de letrinhas, né? São 6 letrinhas, mas que são divididas em grupo. Primeiro é o CDS. Eu trabalho com base no cenário, na dor e na solução, que é o CDS. Primeiro, você olha a tua condição atual, se apropria dela, chega à conclusão de se aquilo hoje tá bom para você, se tá ruim, tá te satisfazendo, não tá satisfazendo, tem coisas que você quer mudar, mas olha friamente para o teu cenário. Quando você entra na análise da dor, a pergunta que vem é: qual é a dor que a tua situação atual está causando para você? Ela deve estar incomodando de alguma maneira, senão você não estaria se questionando. Então, qual é a dor? Qual é o incômodo? Uma vez identificado qual é esse incômodo, qual é essa dor, você consegue trabalhar a solução, que normalmente é o inverso da dor. O Anthony Robbins, no livro Desperte o Gigante Interior, ele diz que o homem vive em função de 2 coisas. Ele vive em busca do prazer ou para fugir da dor. Mais ou menos em síntese, esse é um dos processos que ele diz. Então, se você identificou a dor, não fuja dela. Olhe para ela. Porque se você está sentindo aquela dor, seja ela mental, seja ela física, tem que ter algo que você precisa fazer para corrigir aquilo. Então não fuja dela. Quanto antes a gente reconhecer a dor que a gente está vivendo, mais fácil é corrigi-la. Então, se é uma dor física, eu sou médico? Não sou. Então eu preciso procurar um médico. É tão simples quanto parece. Ele é a solução para essa dor. Se é uma dor psicológica, de repente eu preciso buscar uma terapia. Se é uma dor financeira, ou seja, eu estou sem grana, estou duro, não sei o que eu preciso fazer? A resposta, a solução está na própria dor. E normalmente é o inverso. Mas tem que ter ação, tem que ter movimento. Para fechar a sopa de letrinhas é o FDP, que é foco, disciplina e perseverança. Uma vez que você identificou através do seu cenário qual é a dor que você tem, através da sua dor, qual é a solução que você está querendo, você precisa ter um foco. Você estabeleceu esse foco e você precisa permanecer nele. E foco é uma coisa fundamental para que a gente tenha nesse dia de hoje. Porque nós somos hoje assaltados diariamente por todo tipo de mídia, literalmente. Por todo tipo de informação. É uma quantidade tão imensa de informações que fazem com que a gente perca o foco. Principalmente quando se trata de modinhas, né? Não sei nem se essa é a melhor expressão, mas a partir de hoje a música tal que está nisso, que está aquilo, você tem que ser isso, não, você não tem que ser porra nenhuma, desculpa, você não tem que ser nada. Você tem que ser aquilo que você veio para ser. O Maslow, né, coincidentemente diz, todo homem deve ser o que pode ser. E o homem tem que ser aquilo que ele veio para ser. Você não depende da moda, você não depende da cultura. Né? Você pode até
usar a moda, você pode até usar a cultura, você pode até se basear nela, mas você não precisa viver forçosamente por ela. Você pode criar o seu modelo, né? Esse é o ponto. Então, e ter o foco, manter o foco naquilo que você estabeleceu como meta é fundamental para que você consiga começar a criar um sistema diferente na sua vida. E aí tem o foco e disciplina. Você estabeleceu que você vai economizar R$100 por mês do seu salário. A gente falava da primícia um pouquinho antes. Eu brinco que quando a gente descobre o caminho da prosperidade, a gente nunca mais esquece. Um dos caminhos da prosperidade é se pagar primeiro. A primícia é se pagar primeiro. Pegue o seu salário. Você estabeleceu que você vai economizar R$100 por mês. Pegue o seu salário. R$100 por mês você vai pôr numa conta que você não vai usar, que você não tem intenção de usar. Você vai guardar esses R$100. É para não usar. É para deixar lá. E você guarde. E guarde. Tem gente até hoje que tem medo do dinheiro. Sofre quando fica com o dinheiro na mão. Parece que odeia o dinheiro, que quer fazer com que ele vá embora o mais rápido possível para depois ter tempo para reclamar. É assim. Então, se apropriar da prosperidade é começar a criar a disciplina. A disciplina de economizar R$100 por mês. Isso é um exemplo. Eu acho que uma história que vale a pena relembrar, que é isso está nos livros do Chico Xavier, que se passou quando ele começou a vida mediúnica dele, quando ele já era jovem, 18, 20 anos, e ele começou a ter as faculdades espirituais cada vez mais desenvolvidas. Conta a história do espiritismo de uma maneira geral. Ela relata esse encontro, um dos primeiros encontros do Emmanuel com o Chico Xavier. O Emmanuel, um espírito, com o Chico Xavier. E, segundo essa tradição, diz que depois do Emmanuel ter contado para ele mais ou menos o que ele ia fazer, o que ele ia, né, qual seria o trabalho que ele ia divulgar, não muito claramente ainda, mas já mais direcionado, ele exigiu que ele comentou com o Chico Xavier que ele teria que atender 3 pedidos dele, né, 3 condições, na verdade. E o Chico devolveu a pergunta, quais são eles, né? Então ele teria que ter disciplina, era mas disciplina mesmo, né? E 2, disciplina, e 3, disciplina. A disciplina, ela é fundamental, efetivamente, para que a gente consiga fazer as coisas na vida da gente acontecer. Ela é a base para que você consiga realizar os teus projetos. Olhar para as suas metas diariamente. Então, disciplina para olhar as suas metas diariamente. Disciplina para não deixar que as suas metas se percam na quantidade de informações que a mídia nos traz. Disciplina para revisar o seu plano de metas. Disciplina para revisar diariamente tudo aquilo que você deseja de fato e que você acha que deve fazer. Depois da disciplina, vem aquilo que eu chamo no FDP, que é a letra P, que é a perseverança. Você tem meta, você tem o seu plano elaborado, você tem as tarefas já definidas daquilo que você quer, e você tem o foco estabelecido, você tem a disciplina muito clara, regularmente fazendo, e você entra agora com a perseverança. Por que perseverança? Porque quando a gente toma a decisão de fazer uma mudança forte na vida da gente, naturalmente irão surgir alguns obstáculos. E esses obstáculos, eles, ao invés de nos fazer ou de nos remeter a um enfraquecimento da nossa vontade, eles têm muito mais a intenção de fortalecer a nossa tomada de decisão. E a perseverança é exatamente para isso. Perseverar no caminho que se escolheu. Continuar. Né? Independente da dor, independente da insatisfação, independente se naquele dia você não está bem, você continuar, seguir a sua trajetória, fazer aquilo que você tomou de decisão. Então é preciso efetivamente perseverar, seguir a sua estrada. Esse ciclo é que a gente encerra. Lembra? PDCA, né? A gente falou da elaboração dos planos, das metas, depois a execução deles, depois a checagem diária daquilo que a gente está fazendo e a correção daquilo que precisa ser feito. Cenário, dor e solução. O cenário
trata aquilo que como é que está a minha situação atual, como é que está o meu cenário, a dor que ela pode trazer e a solução automaticamente. Normalmente, a solução de uma dor está diretamente ligada à solução que eu posso dar a ela. E o FDP, né, parece um palavrão aqui para nós, mas não é. Né, é foco, disciplina e perseverança. Eu entendo que se nós nos dirigirmos desta maneira com essa sopa de letrinhas ou com esses direcionamentos, com essas ferramentas que eu comentei, eu acho que a gente consegue fazer um bom trabalho com a gente mesmo. Tudo isso eu usei e uso na minha vida. Todos os livros que eu escrevi, principalmente depois de 2010, eles têm esse estabelecimento de metas. O Porões do Inconsciente que eu estou terminando de escrever também tem esse direcionamento de meta. Ele mergulha na sombra, no conceito junguiano de sombra, ele mergulha na jornada do herói, ele mergulha no estabelecimento de metas, entender as 9 áreas que nós temos da vida, mas tudo estabelecido pelo PDCA. Um plano claramente praticável no dia a dia.